Olá, hoje é sábado, quarta semana da Quaresma. O nosso evangelho de hoje está em João capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Aqui a nossa passagem nos mostra a incompreensão do messianismo de Jesus e o início, as experiências de perseguição, a revolta, a incompreensão por parte das lideranças religiosas por causa da identidade de Jesus e de seus feitos. Então aqui há uma visão bem bairrista dos chefes religiosos, fariseus, doutores da lei, principalmente quando eles falam sobre a Galileia. Por acaso da Galileia surgiria um profeta? Jesus era um homem pobre do interior, jovem, sem descendência. Obviamente que o seu ministério vai provocar reações, porque Jesus ganhava a simpatia do povo. Ninguém falava como este homem, diziam alguns. Então a discussão teológica e o preconceito geográfico. Sairia dali o Messias, um grande profeta, daquela região? Nós não conhecemos ele? Isso nos mostra a força dos pequenos, a grandeza de Deus que habita no meio dos fracos, dos simples, o Deus que se segue dos considerados invisíveis para confundir os fortes, como diz Paulo, aqueles que são considerados fracos aos critérios desse mundo, para justamente confundir os considerados fortes. Então o ministério de Jesus é um ministério de ruptura, desconstrução. E esse preconceito geográfico, de cunho também religioso, nos mostra também o destino do cristão. Todo cristão também ele pode enfrentar isso, como se o cristão fosse uma pessoa inculta, despreparada, desatualizada, principalmente se ele surge de realidades periféricas, pobres, simples, interioranas. Então, todo cristão ele pode experimentar isso como o Mestre experimentou. Assim, os grandes santos e santas da história do cristianismo experimentaram o mesmo desprezo. O desprezo, a zombaria, a gozação, o deboche, a desconsideração. Então isso deve preparar também o cristão para as incompreensões desse mundo. Então Jesus segue a sua missão, leva adiante, ganha a simpatia até de Nicodemos, que era alguém do grupo das lideranças religiosas. Então Jesus não era qualquer influenciador que sai por aí. Jesus tinha um pensamento de fé, uma motivação espiritual interior. Jesus tinha uma base sólida, pastoral e também missionária, uma convicção profunda. E isso começa a cativar as pessoas. Então que nós possamos também
ter essas mesmas convicções de Jesus, independentemente de nossas origens e realidades, e justamente fazer de nossas origens e nossa realidade também uma força de testemunho de onde nós saímos, né? De onde nós viemos e como o Senhor também nos visitou onde nós estávamos. Principalmente se nós saímos de realidades onde ninguém esperava algo, né? Da Galileia brota a salvação. E também hoje, de várias realidades, periferias do mundo, o Messias continua salvando o seu povo. Deus se serve dos considerados frágeis, fracos, invisíveis, para confundir os fortes. É o que nos ensina um pouco aí o pensamento de Paulo. Foi assim com Jesus e assim também com o cristão. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe uma curtida, um joinha, compartilhe com quem você gosta, reposte e tenha aí um dia cheio do amor de Deus.